Você começou a guardar o dinheiro há alguns meses e estava conseguindo colocar regularmente até ter uma quantia significativa. Mas de repente você acabou percebendo que esse dinheiro sumiu, evaporou da sua poupança, que você estava guardando para realizar um sonho seu, para fazer uma reforma na casa, ou até para fazer uma reserva de emergência, e esse dinheiro evaporou e você não sabe como. Você não sabe onde ele foi parar. E você também não está entendendo por que esses altos e baixos da sua vida financeira. Que num mês você tem dinheiro para guardar, no outro mês você precisa usar um dinheiro a mais. E você não tem nem ideia do que vai acontecer no próximo mês. E você acabou lembrando que no ano passado você tinha dinheiro sobrando também, mas que nesse ano você não está nem conseguindo pagar as contas do mês. O que será que está acontecendo? Você percebeu que alguns meses atrás você estava organizado, estava centrado com as suas contas e de repente você se viu de novo numa confusão, não se entendendo mais nas suas contas, não sabendo para onde foi o dinheiro, ou seja, você está vivendo altos e baixos a toda hora com as suas finanças e com o seu dinheiro e você não está conseguindo, você não entende o que é que está acontecendo. Então, se você quer eliminar isso, é bem importante que você saiba o que acontece. E nesse vídeo eu vou mostrar para você o que é que você pode fazer para que isso não aconteça mais na sua vida e você encontre o seu caminho da paz financeira. Fica comigo no vídeo que você vai melhorar esse aspecto e você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Adilson Zambiasi e nesse canal eu trago conteúdos para te levar ao caminho da paz financeira, que é um caminho que te leva para uma vida mais próspera, com dinheiro e sem dívidas. Então vamos lá, vamos para o que interessa. Mas antes eu vou pedir que você deixe o seu like aqui no vídeo, que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui semanalmente para ajudar você na sua vida financeira. Mas se você não faz isso, você não olha o porquê sua situação está assim, talvez seja uma boa oportunidade esse vídeo para que você perceba por que você está nessa situação. E se você está numa situação boa, você possa garantir que ela continue assim. E se você não está numa situação tão boa, para que você possa melhorar, entendendo o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo para que a sua vida não esteja muito boa. E também para entender como é que você consegue garantir ou melhorar as possibilidades do futuro da sua vida financeira. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque é muito importante que você saiba o que é que acontece. Porque eu tenho certeza que em algum momento, se hoje você está bem, lá atrás você passou por alguma dificuldade. Ou se você está passando por uma dificuldade hoje, há um tempo atrás, em algum momento, você esteve numa situação boa. Só que pode ter acontecido a mesma coisa que agora, que você não tenha parado para analisar. Você não tenha parado para perceber por que você estava bem ou por que estava mal. Você simplesmente viveu aquele momento de alta. Então agora que talvez você esteja num outro momento, num momento contrário àquele momento anterior, financeiramente falando, você não esteja entendendo muito bem por que isso acontece. E o que é possível fazer para manter uma situação boa ou para melhorar uma situação ruim e conseguir manter essa situação boa por um tempo indeterminado, porque você vai aprender a como lidar com as dificuldades e passar por essas dificuldades sabendo exatamente o que precisa ser feito na sua vida financeira, indiferente dessa situação. E eu tenho uma pergunta bem interessante para te fazer, que é uma pergunta que desenvolve uma capacidade da gente pensar
o que fazer nas situações em que a gente não está muito bem financeiramente. E que é provável que você tenha pensado nessa pergunta, que é o seguinte: o que você faria se você soubesse que a partir de amanhã ou a partir de um tempo os recursos iam ficar escassos? Ia faltar alimento, por exemplo, poderia faltar água, ou faltar qualquer outro recurso ou alguma coisa que você goste muito e esse recurso não ia existir por um tempo, ou ele ia ficar muito escasso e talvez até bem caro. O que você faria hoje para garantir que esse recurso não te faltasse? O que você poderia começar a fazer o mais rápido possível para que você não passasse pela privação de ter esse recurso contigo, de ter esse recurso que não pudesse faltar para sua família, por exemplo? Será que você ia conseguir desenvolver uma forma de fazer com que esses recursos não faltassem para você? Então essa é uma pergunta para começar esse vídeo de hoje, a gente desenvolver um pensamento de como resolver certos problemas que a gente está vivendo financeiramente e não se deu conta e não percebeu ainda. E quando a gente tem uma dor, está passando por algum tipo de sofrimento ou privação e não sabe por quê, é mais ou menos como se a gente tivesse um espinho em uma parte do corpo, no pé, mas a gente não percebeu que aquele espinho está lá. A gente está sentindo a dor, mas a gente não para olhar e para tirar o espinho. E ele fica incomodando o tempo inteiro. E a gente acaba se acostumando com aquela dor e aquele espinho inflama, dói, machuca e a gente passa um bom tempo sem olhar. E quando a gente se dá conta que o espinho está lá, que a gente resolve olhar para ele, resolve olhar para aquilo que está incomodando tanto, e às vezes porque já não aguenta mais, e a gente tira o espinho, ou seja, a gente toma conhecimento do que está nos incomodando e nos atrapalhando, a gente tira o espinho e em pouco tempo aquele ferimento sara, aquele ferimento deixa de existir e a gente começa a viver sem dor, começa a caminhar muito melhor. E dependeu do quê? Dependeu da gente saber o que estava incomodando, da gente olhar para o que estava incomodando. E muitas vezes acontece isso. A gente está passando por uma dificuldade, por uma dor, e não busca saber o porquê daquela dor, o porquê de estar acontecendo aquilo. E a gente prolonga esse sofrimento por muito tempo e se acostuma com ele. A gente acaba se acostumando, isso é humano. Só que muitas vezes é mais fácil resolver o problema do que a gente imagina. Então hoje a gente vai tirar um pouco desses espinhos para que você tenha uma vida um pouco melhor, para que você consiga resolver alguns problemas financeiros da sua vida e isso não te incomodar mais, para que você possa ter uma vida de paz financeira, uma vida mais tranquila, né, sem esses espinhos que incomodam tanto e atrapalham tanto o seu dia a dia. E tem uma história bíblica, e olha pessoal, não importa se você é religioso ou não, essa é só mais uma história da Bíblia, que é esse livro tão interessante, que traz algum ensinamento muito valioso para nós. Que história é essa? É uma história que eu conheço desde criança, que eu até vi em filme, e que ela ensina sobre economia. Isso mesmo, sobre economia. É a história das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, que talvez você até conheça. Mas será que você botou em prática os ensinamentos dela? Será que você entendeu? Então, assim, resumindo bem a história, é a história que o faraó sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e que as vacas magras acabavam comendo as vacas gordas. Aí ele acordou, intrigado com aquele sonho, foi dormir de novo e sonhou de novo com um pé de milho e 7 espigas cheias, com bastante grãos, e 7 espigas secas, que só tinham palha. Ele ficou tão intrigado com aquele sonho que ele acabou chamando os sacerdotes para interpretar aquele sonho. Alguns não conseguiram interpretar, que ele até puniu esses sacerdotes.
ele acabou chamando o José. E o José fez a seguinte interpretação, que as 7 vacas gordas representavam, assim como as 7 espigas cheias, representavam 7 anos de muita fartura, de colheitas abundantes. E as 7 vacas magras, assim como as 7 espigas secas, representavam 7 anos de fome. Fez tanto sentido para ele aquela interpretação que ele acabou nomeando José como governador do Egito. E acima dele só estava o próprio faraó, ele mandava em tudo. E o José então providenciou para que os 7 anos de abundância ele pudesse guardar mantimentos, fazer um planejamento e guardar grãos, acumular recursos para que eles pudessem atravessar os 7 anos de fome. E foi o que aconteceu. Não só o Egito conseguiu atravessar esse período de fome, como também vender seus recursos a um bom valor para aqueles países ou aquelas regiões da época em que que não tinham recursos, que não conseguiram fazer esse planejamento que o Egito fez. Então essa é uma bela história sobre economia e que nos cabe muito. Por quê? Porque sabendo que existia a possibilidade da fome, houve uma preparação. Mas o que foi que o faraó viu e que o José interpretou no sonho das vacas gordas e das vacas magras? Ele viu nada mais do que hoje a gente chama de ciclo econômico. E esses ciclos que a gente ouve falar em crise, ou então que a gente ouve falar que está muito bem, mas tem como saber, existe muita informação para saber em que fase do ciclo econômico se está. Se está se passando por alguma crise ou não, se o tempo é de abundância, de fartura, ou se é de escassez. E o ciclo econômico ele pode estar representado por estágios. Não vai ser sempre uma coisa estática, vacas gordas e vacas magras. Ou está tudo muito bom e depois está tudo péssimo. Ele vai apresentando sinais e é gradual. Ele tem um período de crescimento, se ele estava numa situação ruim, vai crescendo, crescendo até chegar num topo, onde está tudo muito bom. É um período que pode se chamar também de euforia econômica. Depois tem um período de estabilização por algum tempo. Depois pode existir uma contração, e vai existir uma contração, porque as coisas não ficam 100% sempre. Ele vai ter uma contração, e dependendo de alguns fatores, essa contração pode demorar mais tempo ou menos tempo, indo para uma depressão, que é o fundo do poço do ciclo econômico, que também não vai levar a vida toda, ele vai acabar revertendo e vai ter um período de recuperação para recomeçar com o crescimento de novo e passar por tudo de novo. E isso acontece sempre. E sempre vai acontecer. Os ciclos econômicos, ou tempos de vacas magras e tempos de vacas gordas, sempre vão acontecer. E você pode perceber isso, às vezes, pelo seu bolso, simplesmente. Quando você está tendo uma renda muito maior do que você gasta, por exemplo, ou então que você não está conseguindo pagar suas contas com o que você ganha, você pode estar impactado por um ciclo econômico. E talvez por não saber, você não se preparou para isso. Mas é possível se preparar para um ciclo econômico ruim? Mas é claro, e é isso que a gente vai ver a seguir no vídeo, de como você vai perceber agora que você sabe da existência disso, que você vai poder lembrar dos ciclos econômicos e que isso tem um valor enorme. Saber que os tempos de vacas gordas não são para a gente rasgar dinheiro, que você não vai gastar à toa, que você vai saber o que fazer para no período de vacas magras você ter uma vida melhor e também aproveitar oportunidades. Isso mesmo, oportunidades, porque no período de vacas magras, no período de recessão, no período de crise, é que existem boas oportunidades também. Mas e por que eu estou falando tanto de ciclo econômico ou de vacas gordas e vacas magras? Porque é a mesma coisa.
só com uma leitura lá de trás, né, com um sonho para representar, e a gente se dá conta que no ensinamento simples tem o tempo de guardar e o tempo de colher, que vai ter um tempo bom e um tempo ruim. Mas o que é importante saber sobre os ciclos econômicos, já que a gente se encontra no período atual? É importante saber que os ciclos econômicos eles são resultados de vários aspectos e eles podem ocorrer, um ciclo econômico pode ser mundial, ele pode ser regional, ele pode ser de um país, ele pode ser de uma cidade, de um estado, ele pode estar impactado por um fator climático, ele pode estar impactado por um evento como o que aconteceu há 2 anos atrás, que deixou todas as pessoas reclusas dentro de casa, em que a economia teve um choque enorme e que ainda está se recuperando. E isso é muito importante saber, porque quando a gente começa a observar esses movimentos, a gente pode fazer o quê? A gente pode se antecipar. E se antecipando, a gente pode evitar vários problemas financeiros na nossa vida. Agora que você sabe dessa presença das vacas gordas e das vacas magras, e que talvez você já soubesse, só não estava colocando em prática, ou ainda não coloca em prática, você prefere agora, então, sabendo disso, se precaver, fazer alguma coisa, pensar no que pode ser feito e que eu vou te ajudar falando um pouquinho mais à frente sobre como fazer isso? Ou você prefere fechar os olhos e deixar com que os ciclos econômicos ou a época de vacas magras e vacas gordas simplesmente passe por você como um problema ou como uma oportunidade e você continue sofrendo, piorando essa sua situação? E por incrível que pareça, você pode também piorar a sua situação, mesmo que o ciclo econômico que você esteja passando seja de vacas gordas. Às vezes, se você não viveu, por exemplo, um período de vacas magras, se você começou a sua vida financeira há pouco tempo e não passou por um período de vacas magras, e você está vivendo a euforia do período de vacas gordas, talvez, se você não se preparar, você pode ter sérios problemas no ciclo em que a economia pode não estar tão bem assim. Ou o seu ciclo regional, ou algum ciclo combinado, ou até quando o seu ciclo é afetado por um fator climático e você não se preparou, ou a empresa em que você trabalha é afetada, por exemplo, por um fator internacional, um ciclo econômico de um país que afeta, por exemplo, a empresa que você trabalha, e a gente está submetido a isso no nosso dia a dia. E se você está hoje passando por uma situação boa, num ciclo bom, talvez essa informação, ou rever essa informação e se dar conta, pode te prevenir e também fazer com que você aproveite muito as oportunidades que vêm no ciclo seguinte. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas como é que pode um ciclo negativo ou de vacas magras ser interessante, ser uma oportunidade para mim? A primeira oportunidade, depois que você tem essa informação, ou que você lembrou dessa história, que você agora sabe que tem ciclos econômicos, é saber a paz que você pode ter, a paz financeira que você pode ter ali na frente, se aproveitando desse ciclo, ou tendo esse conhecimento. Como assim? Se eu estou numa situação ruim agora, está me dizendo que eu posso ter paz financeira ali na frente? Isso mesmo. Eu não acabei de colocar para você que a gente passa por ciclos e eles se repetem? Se você está passando por um ciclo ruim, você pode e vai chegar num ciclo bom em algum momento. A diferença é estar preparado ou não para esse novo ciclo. Será que você está se preparando? Se você está vendo esse vídeo, você já está se preparando para isso.
E indiferente da sua situação, ter esse conhecimento vai melhorar as suas possibilidades e se você colocar em prática o que é preciso se colocar em prática para, entre aspas, surfar uma onda de um novo ciclo econômico, de uma nova onda de vacas gordas. E por que não de vacas magras? Por que, como assim, vacas magras? Ué, vamos fazer uma analogia bem simples e rápida aqui. Você se pega na rua, numa chuvarada, e você não poderia se molhar. E você não tem guarda-chuva, e alguém lhe oferece na rua um guarda-chuva para te vender. Você não vai querer comprar um guarda-chuva naquele momento? Olha a oportunidade. Para você é muito ruim, porque você está se molhando e você vai ter que gastar comprando um guarda-chuva, mas resolver o seu problema. Mas e se você fosse o vendedor do guarda-chuva? Ou seja, numa situação ruim, momentânea, passageira, que é um pequeno ciclo, alguém aproveitou essa oportunidade para ganhar dinheiro. E provavelmente você pagou mais caro naquele momento pelo guarda-chuva. E isso acontece a toda hora na economia, nos ciclos de depressão, nos ciclos de crise maiores. Porque quem está preparado acaba aproveitando muito melhor as oportunidades que existem nesse momento. A primeira oportunidade é a mais básica e a mais importante, porque você aproveitou um período de vacas magras para se preparar. Você economizou dinheiro, você aprendeu sobre aquela situação, você acabou fazendo uma poupança, inclusive, não gastou mais do que você podia, você aprendeu sobre o mercado, por exemplo, olhou para possíveis oportunidades e você está super preparado para um novo ciclo. Então, a primeira oportunidade, mesmo no período de vacas magras, num período de recessão, quando a economia está no fundo do poço, se você aproveitou o conhecimento, se você aproveitou economizar, se você aprendeu que pode viver pelo menos por algum período, olhando melhor para a sua vida financeira, você já fez um tema de casa muito bom para que você possa ter muito sucesso no ciclo econômico seguinte. E quando esse ciclo de vacas gordas chegar, você vai saber muito bem o que fazer, você vai saber guardar mais dinheiro, você vai saber como economizar muito mais, você vai saber onde investir, como aproveitar as oportunidades e você está sabendo que vai existir de novo uma depressão, uma recessão, uma contração econômica em que as coisas não vão ficar tão boas assim e que você vai estar bem e você vai aproveitar muitas oportunidades que esse momento também oferece. Ah, mas vão ter pessoas que de repente vão estar prejudicadas. É verdade, assim que funciona. Por quê? Porque cada um cuida de si e você tem que cuidar de você. E as pessoas, cada uma tem que cuidar da sua vida e buscar conhecimento para sofrer menos o revés da economia num ciclo ruim. Você está fazendo a sua parte vendo esse vídeo, está se preparando. Você talvez esteja tendo conhecimento de outra forma, o que vai te preparar muito, seja para um ciclo econômico ruim ou para um ciclo econômico bom. Você não vai sofrer num período de vacas magras como alguma pessoa que não está preparada mais. Assim como você vai tirar todo o proveito do período de vacas gordas, de todas as oportunidades. E o que vai acabar acontecendo? E que em nenhum período você vai sofrer privação. Ah, mas vai demorar muito isso? Claro, vai demorar um pouquinho porque você vai aprender num ciclo para aplicar em outro. Mas você pode começar agora. Você pode começar agora por oportunidades.
Exemplo, se você tem alguma habilidade e quer melhorar sua renda, que problema está mais impactado hoje e que você tem uma habilidade que poderia, por exemplo, colocar um aumento na sua renda mensal, para que você pudesse pegar essa parte dessa renda, por exemplo, e investir, botar na poupança, aprender sobre investimento, sobre renda variável, com pouco dinheiro. Mesmo com pouco dinheiro eu posso fazer isso, mas é claro que pode. Você pode investir com quantias muito pequenas hoje. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então essa é uma forma, por exemplo, é só um exemplo que eu estou dando. Se você começar agora, você pode aproveitar as oportunidades dos ciclos econômicos a seu favor. E se você está num ciclo bom, por exemplo, você está ganhando bem e não está sofrendo revés de um ciclo econômico do país ou da economia, se a sua vida está num ciclo econômico bom, você pode começar, por exemplo, a organizar melhor suas contas, ver onde você pode economizar, para que você se prepare para um ciclo em que pode não estar tão bom assim, porque as coisas não são lineares, elas não acontecem numa crescente constante. Às vezes o problema acaba acontecendo quando a gente menos espera e você se pega desprevenido porque não se preparou em nenhum dos ciclos, no seu ciclo ou num ciclo econômico maior. No seu tempo de vacas gordas, você não se preparou, você não guardou, não foi previdente, e quando as vacas magras chegarem, você vai sofrer com isso. Então é importante que você saiba também que os ciclos acontecem também na nossa vida. E estar preparado para o ciclo é muito importante, para que você não sofra o revés e fique sofrendo com um problema a cada ciclo. E às vezes leva muito tempo para se recuperar. E eu tenho certeza que a partir de hoje você pode cuidar disso, para que no próximo ciclo você esteja bem, você possa estar em paz financeira e melhorando a sua situação, indiferente do ciclo econômico que você está, porque você é muito cuidadoso, porque você sabe dar valor para as suas finanças, sabe dar valor para aquilo que você está vivendo hoje e por um período de vacas gordas. E no período de vacas magras, existem mais oportunidades do que às vezes no período de vacas gordas. Como assim, Adilson? Se você se preparou no período de vacas gordas, no seu período de vacas gordas, você guardou dinheiro, você tem o dinheiro investido, ou então você tem uma boa quantia guardada para adquirir algum bem. No período de vacas magras, é bem provável que esse bem esteja um valor bem mais acessível e que você possa adquirir. É nesse momento que você pode aproveitar melhor os seus recursos do que tentar adquirir num período em que as coisas que você quer adquirir estão supervalorizadas. No período de vacas magras, em função da escassez, muitas coisas podem ter preços bem mais acessíveis, seja lá do que for que você quer adquirir. Ou seja, você está preparado para algumas situações melhor que outras pessoas e pode adquirir isso. Ah, mas aí você vai estar prejudicando as pessoas? De jeito nenhum, você só está preparado para isso. É o ciclo do mercado que está acontecendo na vida de todo mundo e quem está mais preparado consegue adquirir as coisas melhor nesses ciclos, ou consegue investir, entrar em renda variável numa situação melhor. Enfim, no dia que tem sol, você vai comprar o guarda-chuva e se preparar para o dia de chuva, porque provavelmente se deixar para comprar um guarda-chuva no dia ou no momento da chuva, você vai pagar o dobro. Esse é só um exemplo de como pode ser um ciclo econômico e você está submetido a ele, estando preparado ou não estando preparado. E se você consegue saber desses ciclos, você vai se preparar num período de vacas gordas. Você vai fazer economia, você vai guardar dinheiro, sabendo que existe um período que não vai estar muito bom, sabendo que pode ter uma crise,
sabendo que os ciclos econômicos existem e você está preparado, no momento de vacas magras, você não vai sentir tanto o revés. E dependendo de como é que você cuidou nesse período de vacas gordas, você vai conseguir fazer ótimos investimentos, porque é nesse período que aparecem ótimas oportunidades de investimento, tanto em renda variável quanto em bens, por exemplo, imóveis, automóveis. Aí você pode pesquisar aquilo que é mais interessante quando estiver num período de vacas magras, que você pode adquirir num preço melhor. O exemplo que eu dou é o exemplo do guarda-chuva em dia de chuva. Você vai deixar para comprar um guarda-chuva no dia da chuva, você vai pagar o dobro. Se você comprar um guarda-chuva antes, você vai ver, ou há um tempo que não chove, que ele está lá parado, por exemplo, para vender na loja, você vai comprar um guarda-chuva a um preço muito melhor. E se você comprar mais de um guarda-chuva, talvez você possa vender um guarda-chuva no dia da chuva e ainda ter um lucro com isso. Esse exemplo é só para mostrar o que é possível num período de vacas magras, ou num período de recessão, ou num período de crise, quando você se preparou num período melhor. E aí você tem oportunidades de fazer negócios, tem oportunidade de adquirir bens a um custo menor. Se você não quiser comprar nada, não adquirir nada, pelo menos você se preparou e você não vai passar por nenhuma privação, por exemplo, nem a sua família, porque você fez um lastro financeiro para passar por esse período de vacas magras. Então é importante que a gente saiba, tanto para não mudar muito a nossa vida, para que a gente não sofra, assim como para aproveitar as oportunidades que os ciclos econômicos oferecem também. E existem oportunidades a todo momento. Assim como também pode acontecer sofrimento a todo momento, porque você não cuidou, por exemplo, num período melhor. Percebe? Mas a partir de hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir lembrar dessa história das vacas magras e das vacas gordas para você se prevenir e se precaver. E agora eu vou mostrar para você como é que você faz para se prevenir indiferente da situação que você está hoje. E nos períodos de vacas gordas e no período de vacas magras. Vamos lá. Então, como eu prometi, agora eu vou te ensinar como é que você encontra o seu caminho da paz financeira, aproveitando que agora você sabe que existem os ciclos econômicos e que eles impactam na sua vida e que eles sempre vão existir na sua vida, na sua, na minha, na de todo mundo. Então, com esses conhecimentos, agora você vai saber como tirar o melhor proveito disso, desses ciclos de vacas gordas e de vacas magras. E qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa identificar em que ciclo econômico você está. Qual é o ciclo econômico em que você está submetido? Como é que está o ciclo econômico do país, o do seu estado, o da cidade, da sua região? Se existe algum impacto econômico por conta de um fator climático, se choveu muito e atrapalhou a vida da sua cidade, por exemplo, e das pessoas. Como é que está a sua economia? Tudo isso vai dar um panorama se você está vivendo um ciclo de vacas magras ou de vacas gordas. De um ciclo de euforia ou de dificuldade econômica. E dependendo de como está esse ciclo, você vai ter um jeito de agir que a gente vai ver logo ali na frente. Mas a primeira coisa é identificar. E como é que você identifica isso? No país é alguma notícia de como é que as coisas estão economicamente. Na sua cidade talvez seja mais fácil de identificar. Se todo mundo fala de crise, se todo mundo fala de oportunidade, que ciclo está sendo vivido na região que você está? Como é que você está impactado pelo ciclo econômico da sua região, ou da sua situação, ou da sua cidade? Enfim, você precisa identificar
o que você está vivendo hoje, um período de vacas magras ou de vacas gordas na sua vida. Que ciclo econômico você está vivendo hoje? E como é que está o seu ciclo econômico? Ou seja, como é que você está se saindo diante desse cenário bom ou ruim economicamente falando? Porque isso também vai dar um retrato de como é que você lida com essa situação ruim ou boa, mesmo não tendo se dado conta. Mas agora que você se deu conta, que você conseguiu identificar e também identificar como você está se saindo, a gente vai ver depois como é que você vai agir para melhorar a sua situação indiferente do ciclo que você está, se é de vacas gordas ou de vacas magras, ou seja, se é de crise ou se é uma situação econômica boa. E como é que você sabe se está se saindo bem ou mal, independente do ciclo? É se você está sofrendo, se você está com algum problema financeiro, ou se você está numa boa, se você está tranquilo, se está com uma visão, inclusive, de futuro com o seu dinheiro, com as suas finanças, bom. Se você está vendo esse futuro bom, provavelmente você esteja fazendo tudo certo. Mas agora, sabendo dos ciclos, para que isso não te dê uma sensação de conforto, de que existe garantia, talvez você vá pensar num prazo maior de como fazer e aproveitar essa informação e as informações desse vídeo para começar a pensar nesses ciclos com um pouco mais de atenção e também aproveitar as oportunidades que ele pode te dar, olhando sempre para esse seu cenário e identificando qual é o ciclo econômico que você está submetida ou submetido. Agora que você identificou o ciclo, a outra coisa que você deve fazer é traçar uma estratégia. Como assim uma estratégia? É simples, é o que você precisa fazer agora que você sabe exatamente que ciclo você está, para poder tirar o melhor proveito desse ciclo e também dos próximos. Porque a partir de agora, essa também vai ser uma visão que você vai ter, que você desenvolveu, para que você possa tirar melhor proveito, né, da sua vida financeira e ter uma vida de paz financeira no futuro, se você não está tendo ainda, ou então de aproveitar melhor as oportunidades. Bom, e qual é a estratégia? A estratégia é realmente olhar para aquilo que você precisa fazer ou potencializar aquilo que você já está fazendo. E existem duas situações. Na primeira situação que pode estar acontecendo é você estar preparado já. Como assim preparado? Mesmo que você não soubesse da existência, ou não tenha se dado conta da existência dos ciclos econômicos ou dos tempos de vacas gordas e vacas magras, e você já se preparou, por exemplo. Você já tinha, independente da situação, você já tinha uma poupança, você já guardava dinheiro, você não gastava além da sua renda, você não tem dívidas. E aí, nessa situação, e você está, por exemplo, num período de vacas magras, você sabe que nesse período você não vai gastar mais e que talvez nesse período você tenha algumas oportunidades. Oportunidade, por exemplo, de aprender sobre investimentos, aprender sobre como investir melhor o seu dinheiro, porque é nesse período que existem oportunidades boas de investimento. Ou se você é comerciante ou está pensando em fazer alguma coisa no ramo do comércio ou numa atividade comercial ou profissional, que tipo de oportunidade pode ter agora em que você pode tirar proveito com as economias que você tem, com o dinheiro que você guardou, com o estilo de vida que você conseguiu fazer mesmo num período que é difícil, porque talvez você nem tenha percebido que é difícil, isso está na sua cabeça. Só que quando você não percebe que existem ciclos diferentes, você também pode estar numa situação assim, mas não potencializa essa capacidade que você tem de economizar, de guardar dinheiro, de cuidar das suas finanças. E um ciclo de vacas magras, se você já está preparado,
você vai poder aproveitar essas oportunidades. Será que você está olhando para as oportunidades assim? Será que você está olhando para as oportunidades nesse período de recessão, num período em que o ciclo econômico está passando por talvez uma crise, um momento em que não se desenvolve bem e que podem ter ótimas oportunidades para você crescer o seu patrimônio? Então, é muito bom saber em que ciclo você está para saber se você está aproveitando melhor essa oportunidade. E agora a gente está falando mesmo das oportunidades quando você está preparado num período de vacas magras. Então, preparado em período de vacas magras, qual é a estratégia? Então, a estratégia é o que você pode fazer se você está preparado. E a segunda situação é se você está num período de vacas magras, ou seja, num período de recessão, e o que você faz se você estiver despreparado. Como assim? Eu tenho o que fazer se eu estiver num período ruim e despreparado? Mas é claro, esse é o período que você pode aproveitar para aprender que existem esses ciclos e que a grande maioria das pessoas está passando pelo mesmo problema que você. Mas aquelas que estudarem, aquelas que vão passar por um ciclo seguinte melhor e estiverem preparadas, se prepararem agora, vão poder aproveitar os benefícios de estar preparadas no momento das vacas gordas. Então, no momento de vacas magras, se você está agora despreparado, ou seja, você não sabe nada, você não economizou, você está endividado, é uma boa oportunidade para você começar a ter ações para melhorar essa situação. Começar a guardar um dinheiro, começar a economizar, começar a gastar menos, melhorar a sua renda, fazer uma atividade alternativa, trabalhar um pouco mais e, por que não, para depois aproveitar e descansar. Então esse é um momento que talvez você possa aprender muito e ele está a seu favor nesse momento. É só esperar, ter paciência, estudar, aprender e colocar em prática, que quando chegar o período das vacas gordas você vai aprender. Ou melhor, você vai aproveitar bem a oportunidade. E a gente vai falar da estratégia das vacas gordas também nessa situação logo ali na frente. Mas perceba, se você não está preparado e está passando um período muito ruim, em que você vê que não é só o seu desconhecimento em finanças que está te prejudicando mas também o período geral de vaca magra, o período geral em que existe recessão, crise, talvez você esteja agora com uma bela oportunidade na mão de aprender, porque isso vai fazer com que você cresça muito rápido no momento em que esse ciclo virá. E o ciclo vai virar, porque os ciclos viram. Não é sempre crise, assim como não é sempre abundância, não é sempre a economia está em alta. Como eu falei antes, os ciclos se repetem e você vai ter ciclos ruins e ciclos bons. E você pode aproveitar tanto nos momentos bons ou ruins dos ciclos econômicos para crescer. Então, mesmo que você não esteja preparado, esteja numa situação ruim, esse é um ótimo momento para você olhar para oportunidades. Vou repetir: estudando, aprendendo, sabendo o que fazer com o seu dinheiro, fazendo um treinamento, fazendo um curso, cuidando do seu dinheiro, do que você ganha, cuidando para não gastar tanto em bobagem. Eu sei que às vezes, falar que você gasta em bobagem é uma coisa ruim, mas a gente gasta em bobagem às vezes. E tudo bem, mas será que não é melhor agora você cuidar para que ali no futuro você tenha uma situação melhor, num ciclo econômico melhor, quando chegarem as vacas gordas, e elas vão chegar? Pensa nisso. Então, essas duas situações, se você está preparado, você já aproveita e olha para as oportunidades, se você não viu que é um ciclo de oportunidades, e se você está despreparado nesse período de vacas magras, aí você aproveita para aprender,
para economizar, para começar agora, nesse período difícil, porque você vai estar mais cascudo, mais cascuda com isso. Você vai estar mais forte. E no período de vacas gordas, você vai aproveitar muito mais para surfar essa onda. Percebe? Então a gente tem que olhar para essas possibilidades e ver que as coisas podem nos ajudar quando nós nos ajudamos. Você vai ser ajudado quando você se ajudar. E você é o maior responsável pelo seu crescimento, por aquilo que você quer conquistar. Não delegue essas coisas. Não deixe que um simples conhecimento ou desconhecimento de um ciclo econômico atrapalhe a sua vida. Agora você sabe. Agora você sabe que pode crescer também num ciclo econômico ruim. Então não dê isso de desculpa. Corra atrás do que é seu, porque você vai conseguir. Se aproveite no bom sentido desses momentos ruins do mercado e da economia para se valer quando as vacas gordas chegarem. E isso você percebe que vai ser cíclico e vai se repetir muitas vezes nessa vida. E se você estiver preparado, você vai sempre aproveitar todas as oportunidades que você puder. Então vamos agora para o período de vacas gordas e o que fazer nele. E a terceira coisa é a estratégia para o período das vacas gordas. Para o período que a economia, que o ciclo econômico está bombando, que o ciclo econômico está oferecendo oportunidades, muito dinheiro, muito trabalho. E que todo mundo está feliz, porque todo mundo ouve falar que as coisas estão melhores e que está crescendo. Esse é o período das vacas gordas, que você não tem dificuldade para adquirir as coisas. Então, e qual é a estratégia nesse momento? O que você precisa fazer? E quando eu falo estratégia, eu não estou querendo complicar a vida para ti. A estratégia é o quê? É o que fazer em determinada situação. Caso você não entenda o que é uma estratégia, porque provavelmente você entende. Então, estou falando para quem não entende. Como assim uma estratégia, né? Estratégia é o que eu posso fazer de melhor diante de uma situação para que eu possa ter um benefício ou conseguir fazer aquilo que eu desejo fazer. Então, a estratégia é pensar e agir de acordo para obter um objetivo. Nada mais do que isso, tá? Simplificando. E tem duas situações. A situação em que você está despreparado ou a situação em que você está preparado. Vamos atacar primeiro a situação em que você está preparado. Você está preparado numa situação de vacas gordas, mas você não sabe desse período. Você está preparado porque simplesmente você está cuidando da sua vida financeira. Você já economiza, você já cuida do seu dinheiro, você não tem dívidas, você já tem uma poupança, talvez você faça até alguns investimentos, mas você não sabe sobre o ciclo econômico ou o tempo de vacas gordas e vacas magras. E você está vivendo agora um período de vacas gordas. E você analisou e descobriu que agora você está num período bom, um período econômico bom, num ciclo econômico na fase boa de vacas gordas. E você está preparado e nem sabia. O que você pode fazer então? Se você guardou dinheiro, você vai olhar quais são as melhores oportunidades nesse momento. Mas você não vai gastar. Só se for uma oportunidade muito boa. É nesse período que você vai aumentar as suas possibilidades de ganhos, por exemplo, olhando o que o mercado precisa. Porque quando o mercado está bombando, a economia está bombando, quando as vacas estão gordas, existe também um apetite maior a consumo e a economia naturalmente ela vai crescer, ela vai precisar, ela demanda de pessoas trabalhando, ela demanda de pessoas com habilidades e talvez você tenha uma habilidade que você possa oferecer para ganhar mais nesse período. Os empregos podem estar pagando melhor
em que emprego você está trabalhando, ou que você pode trabalhar, ou que oportunidades e que ofertas de emprego existem agora que você pode se enquadrar para poder melhorar a sua renda, para mudar de emprego, se for o caso, se você estiver preparado para isso, e que pode te dar uma renda maior. E dando uma renda maior, você pode guardar mais dinheiro, porque não é porque você está num período de vacas gordas que você vai rasgar dinheiro. Ao contrário, agora é o período de guardar mais. E se você fez um investimento lá no período de vacas magras, você pode agora talvez ganhar mais vendendo naquilo que você investiu. Ou seja, realizando um lucro. Em tese, se você está preparado, esse é um momento que você não vai gastar mais, em que você vai aumentar os aportes da sua economia e que você vai aprender que existe um período de vaca magra. Isso mesmo. Se você está preparado e nunca se deu conta dos ciclos, você tem que saber, e agora você sabe que tem um período de vacas magras. E é por isso que você não vai gastar tudo que você está ganhando nesse período bom. Que agora você vai economizar ao máximo. Porque logo em seguida vai existir um ciclo ruim, e os ciclos econômicos são assim. Os períodos, como já falei antes, eles vão ter momentos bons e ruins, e se agora está bom, ali na frente o ciclo vai acabar piorando. E se você está preparado, se você guardou dinheiro, você vai passar por um período ruim sem dificuldades, no mínimo. Vai passar sem dificuldades e vai conseguir passar por esse período sem perder qualidade de vida e talvez até fazendo ótimas aquisições, porque você se preparou mais agora. Então esse é o período de guardar mais. Pode aproveitar a vida? Claro que pode. Se você está preparado para isso, mas não vá se endividar, gastar tudo que você ganha. Se você quer ter uma vida melhor, se você quer ter uma vida de paz financeira. Porque esse é um período também que a gente se ilude, e você pode estar se iludindo, que está muito bom e que vai ser sempre assim, e não vai. Vai ter um momento em que as coisas vão piorar. E se você não estiver preparado lá naquele momento, vai ser mais difícil. Você vai passar? Vai, mas vai ser mais difícil. Então, aprendendo que existem os ciclos, você aprende melhor, você aproveita melhor tanto o tempo de vacas magras quanto de vacas gordas. Então, nesse momento de vacas gordas, se você está preparado, é guardar mais dinheiro, é não sair gastando, é pensar que tem um ciclo seguinte, que tem ótimas oportunidades, fazer um planejamento do que você vai fazer e esperar o momento certo para fazer. Porque se você também começar a pensar em adquirir agora porque você está num emprego novo, ou porque você está ganhando dinheiro com uma habilidade que você desenvolveu e está entrando uma grana, e você tentar adquirir agora, você quiser adquirir agora, é o momento que você vai pagar tudo muito mais caro. Seja um imóvel, um automóvel, você vai adquirir tudo mais caro. Mas será que você não pode esperar um pouquinho? Porque é isso que acontece. As pessoas que têm mais paciência no período de vacas gordas vão acabar adquirindo as coisas lá no período de vacas magras a um valor muito mais acessível, a um valor muito mais real, da realidade. Porque quando o período é de vacas gordas e todo mundo está eufórico, quase tudo está inflacionado. Você está pagando muito caro por tudo. Mas não é só porque você está num bom momento e você está preparado financeiramente que você vai rasgar dinheiro, que você vai botar dinheiro fora. Percebe? Porque ali na frente, agora que você sabe, você vai ter ótimas oportunidades por conta da sua paciência e do seu preparo financeiro. E às vezes a gente cai no engodo. Você pode cair no engodo pensando que agora não, essa situação não vai piorar, que vai ser sempre assim. E você, ao mesmo tempo que está preparado financeiramente,
ali na frente você acaba deixando de economizar, você faz uma dívida grande. E quando chegar o momento da depressão, você vai estar despreparado e vai sofrer tudo de novo, caso você já tenha sofrido. E você quer isso? Então pensa nessa situação, nesse momento, para que você aproveite a oportunidade para ter paz financeira na sua vida. Mas vamos em frente que tem mais coisa interessante para que você possa aproveitar esses períodos de vacas gordas e vacas magras, esses períodos do ciclo econômico que a gente está sempre submetido. Então, agora que você sabe que existem ciclos econômicos e que esses ciclos econômicos podem estar representados pelas vacas gordas e pelas vacas magras, ou seja, pelos períodos ruins e pelos períodos bons, que vão se repetir durante o tempo, que não vai ser sempre tempo de vacas gordas e nem sempre tempo de vacas magras, e que você pode aproveitar, mesmo tendo conhecimento ou não, e que agora você tem conhecimento, mesmo estando preparados ou não, e que agora você pode se preparar se você não estar preparado. E é por isso que é bom reforçar um fato. Mas que fato? O fato dos ciclos econômicos existirem, dos tempos de vacas magras e vacas gordas existirem, e de não ser permanente um tempo de vacas gordas e nem um tempo de vacas magras, e que nós vamos passar por esses altos e baixos, e que nós podemos aproveitar da melhor forma esses ciclos para ter uma vida bem melhor. Tenha em mente que os ciclos econômicos sempre vão existir. Lembre disso, porque se você pensar que você perdeu um ciclo econômico, ele vai se repetir. É por isso que vale a pena se preparar, para que você possa aproveitar todos os ciclos que vão vir daqui para frente na sua vida. E você vai poder aproveitar tanto os ciclos de vacas gordas quanto os ciclos de vacas magras. Lembra da história do José? Que quando eles passaram pelo período de vacas gordas, todo mundo aproveitou, ninguém teve fome, a oportunidade existia para todos, mas houve uma preparação, olhando para as oportunidades e também para as dificuldades do período de vacas magras. E quando elas chegaram, quando o período de vacas magras chegou, eles puderam aproveitar, vendendo o excedente que não era utilizado pela população, ou seja, matou a fome da população e ainda conseguiu vender a um preço melhor os produtos para aqueles que não tinham se preparado. Então percebe que essa história nos ensina muito e que a gente pode se preparar para um ciclo econômico e tirar o melhor proveito dele. Então, se você entendeu tudo isso sobre os ciclos econômicos e o que foi falado nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai saber como agir com o seu dinheiro, tanto nos dias de sol quanto nos dias de tempestade, porque você vai estar preparado. Eu desejo muito o seu sucesso, que você esteja preparado, que você esteja se preparando, que você se prepare sempre para o dia de amanhã, seja ele como for. Então, um grande abraço, muito sucesso e até o próximo vídeo.